Bem-vindos ao canal, aqui mais um projeto um pouco diferente, mas acho que tem a ver com o conteúdo do canal. Vou começar aqui um projeto de montagem de uma bicicleta, essa bicicleta não é minha, e também não vou mostrar detalhe a detalhe como faz o passo a passo, mas é para registrar o processo do projeto, da montagem dessa bicicleta. Antecipadamente, eu já adiantei algumas coisas. Eu já removi tudo da bicicleta que praticamente não vai ter uso. Então o que sobrou praticamente foi o quadro e garfo. Apesar que ali no canto tenho guardado ali a mesa do guidão e o guidão que vai ser utilizado na montagem dessa bicicleta. Vamos começar a montagem dessa bicicleta através das rodas e vou mostrar aqui um pouquinho do registro do processo da montagem. Bom, começar aqui com a manutenção da roda. Como que essas rodas aqui estão guardadas há muito tempo, eu vou desmontar os rolamentos e fazer a limpeza e a troca da graxa e do eixo, porque como que essa bicicleta tem o intuito para ser uma bicicleta de uso diário, para ser usado para ir para o serviço, deslocamento para o serviço, essas coisas assim, e na cidade. Então essa bicicleta vai ficar solta na rua, né? Então eu vou remover os eixos que é de quick release, né? Que é eixo de pressão, e vamos ver se eu consigo utilizar esse eixo aqui, ó, que é um eixo fixo, né? Acredito que vai dar certo. Só vou ver se eu consigo usar essa cone aqui do outro eixo. Pelo visto não vai dar certo. Vamos ver se essa chapinha aqui, ó, que é o protetor de poeira, vai encaixar aqui, mas eu acho que não vai dar certo também. Aqui. Não vai dar certo. Então o eixo dianteiro eu já sei que não vai dar certo, porque o cônico é muito largo e os rolamentos vão ficar apoiados muito na extremidade do cônico. Pode danificar o rolamento ou até mesmo andar com o rolamento preso. Então, na roda dianteira, minha ideia é de usar um eixo comum não vai ser possível. Então, só vou limpar aqui, verificar se tem algum dano. Aparentemente não tem dano nenhum. E vamos continuar aqui com a manutenção. Vou usar um lubrificante desses comum para tirar o excesso de graxa do rolamento. Não é nada de especial. E esses rolamentos também estão com pouca graxa, então não vai ser muito problema não. Agora colocar a graxa aqui. Eu geralmente uso essa graxa aqui praticamente em toda a bicicleta. Não faço questão de usar graxa diferente, em pontos diferentes. Pelo menos para mim essa graxa está atendendo muito bem. Geralmente eu prefiro essas rodas com rolamento solto, não preso nessas gaiolinhas. Apesar que essa gaiolinha é uma gaiolinha de metal, eu acho que é menos pior do que as gaiolas de rolamento de plástico, porque as gaiolas de plástico geralmente quando sofrem muita pressão, eles se rompem, né? E se soltam. Então
Opa, esqueci de colocar o rolamento. Geralmente, quando eu monto esses eixos, esse lado aqui, que é a contraporca que está solta, eu deixo do lado esquerdo da bicicleta, o lado que não tem corrente. Esse lado aqui, que a contraporca está presa com cone, eu deixo do lado da corrente da bicicleta. Para saber qual lado é qual, eu já deixo o eixo montado dessa maneira, o eixo de pressão. O lado da blocagem é o lado do oposto da corrente. Nem sei se a câmera pegou bem o que eu quis dizer, né? Mas esse daqui é o lado que vai ser o lado da corrente. E o lado da blocagem vai ficar o lado onde que a contraporca está solta. O lado da corrente, a contraporca está presa no cone do eixo. Porque na hora que montar na bicicleta e apertar o eixo de pressão, a contraporca vai pressionar o cone e vai pressionar o rolamento. Então, na hora da montagem da roda na bicicleta, faz o ajuste da folga do rolamento. Essa daqui é a roda traseira, está desmontada, ainda não tenho a catraca aqui. Mesma coisa. Vamos ver se a roda traseira vou conseguir usar o eixo. Voltando no vídeo, como que eu tenho preferência de soltar a contraporca que se prende o cone do lado do esquerdo da bicicleta, que é o lado que não tem a corrente? O que eu vou fazer? Já vou alicatar com um alicate de pressão essa ponta do eixo aqui, não tem problema da rosca estragar, porque sempre esse lado fica apertado e evita também de folgar esse lado, porque quando a catraca está montada desse lado, essa contraporca aqui fica praticamente inacessível. Acabei de ver uma coisa que foi bom ter desmontado. Primeiro que o rolamento está seco, não tem praticamente graxa nenhuma. Outra parte também é que o cone, deixa eu pegar com a ferramenta aqui, o cone ele está apresentando desgaste irregular. Tem lugar que está menos escuro, tem lugar que está mais claro. Acho que deu na mesma. Tem lugar que está mais claro, tem lugar que está mais escuro. Que onde o rolamento pega na pista do cone, ele fica mais claro. O lugar que está mais claro, não sei se está visível no vídeo, aqui por exemplo, está mais escuro. Isso é sinal que o eixo está torto. Então, se fosse usar essa roda do jeito que está por mais tempo, com certeza ia estourar o rolamento. Então, esse rolamento aqui está torto, não dá para usar. Vou usar esse eixo aqui, ele já veio com como que se diz mesmo? Proteção contra poeira. Vamos ver se
vai ficar legal. Tô vendo que não vai ficar legal. Ficou pequeno demais a proteção de poeira desse eixo. Vamos ver o rolamento aqui. O rolamento aqui também ele está encostando na proteção de poeira. Vamos ver se esse cone aqui serve nesse eixo aqui. Ótimo, serviu. Então eu vou usar o cone do eixo desse eixo aqui, nesse eixo aqui. Bom, agora que eu já troquei o cone do eixo que eu vou pro eixo que eu vou usar, agora eu vou começar a montagem. Eu vou começar a montagem pelo lado da catraca. E não tem muito segredo, só queria mostrar aqui qual lado que geralmente eu começo quando é montagem da roda traseira. E vou dar uma caprichada aqui na graxa, que espero que não precise fazer nada de manutenção nessas rodas tão cedo. Tão cedo do que eu digo, pelo menos nos próximos 2.000 quilômetros. Bom, acho que já comentei anteriormente, sempre começo a montagem pelo lado da catraca, né? No caso da roda traseira. Já coloquei a graxa, já limpei o rolamento e vou usar o cônico do eixo velho, porque esse cônico aqui que está com protetor de poeira do tamanho correto. E também a pista do cônico não tem nenhuma marca de irregularidade. Uma coisa que eu tô vendo aqui, que ele tá ficando bizarramente esquisito. Esse lado ficou muito comprido, esse lado ficou muito curto. Tem que equilibrar mais ou menos o meio dele. Pra não ficar esse negócio esquisito, né? Tá bom, não vou me preocupar muito com a precisão, porque isso não vai interferir muito no funcionamento da bicicleta. O que eu vou fazer aqui é travar essa contraporca. Porque esse lado aqui, como que é, no momento que a catraca ficar montada, não vou ter mais acesso para ajustar a folga do rolamento. A folga do rolamento eu vou fazer do outro lado, do lado esquerdo. Pronto. Com certeza o cone e a contraporca não vão girar. Girando assim com a mão parece que ele está meio preso, mas conforme vai usando, ele vai desgastando, fora que na hora que eu montar na bicicleta eu vou fazer o ajuste da folga do rolamento. Bom, essa daqui é a roda traseira, acabei de montar no suporte de alinhador de roda. Como pode ver, ela está um pouquinho torta, não é muita coisa, mas vamos ver aqui, de zoiômetro. Tá difícil enxergar atrás da câmera. Tirar o outro lado aqui só pra... Tá bem pouca coisa. Eu até poderia deixar assim, mas...
Eu acho que dá para alinhar a roda. Acho que eu vou deixar assim, porque os dois raios do lado oposto tá bem folgado. E os dois raios do lado que tá mais distante aqui, ou seja, se eu for para trás essa roda, esse aro mais para cá, eu teria que apertar esses dois raios aqui. Como que eles estão muito tensionados e eles não são raios de inox, são raio de raio normal, raio comum. Se eu apertar mais do que eles já estão apertados, provavelmente eles vão quebrar. E como que é uma roda antiga, que eu tenho guardado há mais de 20 anos, melhor deixar assim, porque não está com desalinhamento tão grande. Isso na roda traseira. Vamos verificar a roda dianteira agora. Bom, esse daqui é a roda dianteira, está praticamente igual à roda traseira. Vamos verificar aqui, que é o ponto mais distante. Deve estar com uns 2 milímetros de diferença. Vamos ver se... Eu acho que eu consigo melhorar um pouco o alinhamento dessa roda aqui. Que esses dois raios mais distantes aqui, do lado que esse aro está mais distante, eles não estão tão apertados e o outro lado também não está solto, tá firme também. Então essa roda aqui provavelmente dê certo eu fazer o alinhamento dela. Tá, agora eu vou tentar alinhar aqui. Colocar do lado esquerdo. Essa parte aqui é bem chata, bem... Como que esses dois raios aqui estão mais apertados, eu vou soltar ele um pouquinho. Eu acho que agora o alinhamento ficou quase que perfeito. Eu não vou apertar mais nenhum raio, que praticamente está com desoliômetro, deve ter menos de 1 milímetro fora do alinhamento. Eu acho que não há necessidade de colocar um alinhamento tão perfeito, que até porque não é uma bicicleta de corrida, né? Olha só. Praticamente perfeito. Vou mudar um pouquinho a posição aqui. Esse é o alinhamento da roda dianteira. A traseira não ficou tão perfeito que nem a dianteira, mas tá bom, dá para o gasto. Vou começar a montagem aqui do pneu. Vou colocar uma fita de proteção, apesar que essa roda já tá com fita isolante aqui, vou colocar por cima mesmo. Eu não vejo problema ter fita e mais câmera, ou mais a fita isolante, mais uma fita de proteção montada no aro. Que quando um dia for trocar algum raio dessa roda,
a fita muitas vezes você consegue reaproveitar. Fita de proteção, não é essa daqui. Agora, a fita isolante, muitas vezes quando você retira da roda, você não consegue mais utilizar ela. E essa fita aqui também está bem ressecada. Coloquei a câmera de ar aqui só para guiar o furo, para o furo ficar alinhado, porque muitas vezes é bem chatinho colocar essa fita e a fita ficar certinho no aro de primeira. Pronto. Agora eu vou centralizar a fita aqui. Pronto. Acho que ela ficou bem centralizada. Furo. Agora o pneu. Muitas vezes esse pneu tem tiro de rotação. Tá aqui. Frente, traseira. Esse é o lado esquerdo que eu vou montar, então ele vai ficar montado assim. E daí a roda vai para cá, a flecha apontada para frente, traseira, e montar a roda. Até que esse pneu parece que está colaborando. Geralmente o pessoal infla um pouco a câmara de ar para montar aqui na roda, para ela não ficar torcida. Pneu bem grosso esse daqui, viu? Bem difícil de montar. Apesar que não precisei de ferramenta. Muitas vezes você precisa de ferramenta para montar. Roda traseira, mesmo esquema. Colocar a fita. Usar o bico da câmera aqui para alinhar. Lembrando que isso daqui não é fita de antifuro, é uma fita de proteção do aro. Beleza, está bem no meio. Fita aqui está no lugar. Montar o pneu. Esse aqui é o lado da catraca. Então, deixa eu só confirmar o lado. Para frente e para trás. Pronto. Uma coisa que esqueci de fazer. Mas não tem problema. Fica para as próximas montagens. Nem tanto assim.
Geralmente o que o pessoal faz? Coloca a primeira letra da marca do pneu alinhado com o furo do bico da roda. Outra roda esqueci de fazer isso, mas agora já foi. Eu não vou desmontar a roda nem forçar a girar o pneu, porque apesar que se girar o pneu agora acho que dá bom. Vou tentar alinhar girando o pneu. Desencaixou tudo. Treco chato. Furo da roda, primeira letra da marca. Pronto, encaixou. Câmara de ar. Pronto. Bom, para encher aqui eu vou dar um pouquinho de preguiçoso, vou usar um compressorzinho elétrico que eu tenho. Eu falo compressor elétrico, mas é um compressor portátil. Eu já vou colocar a pressão máxima do que o pneu suporta, que é 45 PSI. Daí vamos ver se o pneu fica alinhado direto no aro corretamente. Vamos ver se esse compressorzinho aqui está com carga na bateria para encher todo o pneu. A bateria desse meu compressorzinho portátil aqui já tá ruim. Mas também durante 6 meses usava esse compressorzinho aqui diariamente. E só no último ano que ele ficou com a bateria ruim, porque deixei de usar ele com frequência e a bateria ficou ruim. Pelo menos conseguiu calibrar mais ou menos a pressão do pneu. Não chegou nos 45 PSI, mas já tá cheio o pneu e o pneu ficou bem montado, não tá desalinhado. Agora eu vou começar a montagem da bicicleta mesmo. Começar aqui pelo movimento central. Tirar um pouco da sujeira que está aqui na rosca do quadro. Não vai ficar 100% limpo, até porque está todo enferrujado. E provavelmente a rosca já não deve estar tão boa assim. Apesar que quando eu desmontei essa bicicleta, acredito que o movimento central que estava aqui montado nela devia ser original. E tem cara que essa bicicleta já foi repintada. Que o movimento central dessa bicicleta estava pintado da cor da bicicleta. Acredito que quando essa bicicleta foi montada de fábrica, ela não foi pintada com as peças montadas nela. Acho que a pessoa que fez a pintura não devia ter as ferramentas corretas para fazer a desmontagem e pintou a bicicleta mesmo com as peças montadas. Não vou entrar em muitos detalhes,
sobre a montagem, mas algumas coisas acho que é legal passar, né? Que nem aqui o movimento central, vou usar esse com eixo de ponta quadrada. E geralmente a montagem deles é feita primeiro no lado da corrente. E não tá entrando porque tem um parafuso impedindo a passagem. Tem que mover a guia de corrente desse quadro. Vamos ver se ele vai sair facilmente. Agora entrou. Uma curiosidade. A rosca do lado da corrente é uma rosca invertida. Eu estou girando no sentido horário e não está apertando. O lado da corrente ele aperta no sentido anti-horário, como pode ver aqui, ó. E o outro lado é rosca normal. Uma coisa que eu esqueci de fazer, sempre que for fazer a montagem de alguma peça que futuramente você vai precisar fazer a desmontagem, é bom passar a graxa, para que, se caso oxidar, enferrujar, a graxa vai evitar que essas peças ficam grudadas uma na outra. Para agilizar, eu vou usar uma ferramenta de impacto aqui para eu ganhar um pouquinho de tempo. Com certeza ficou bem apertado. Outra parte do quadro que vou fazer a montagem vai ser a caixa de direção. Para isso precisa ser usado ferramenta especial. E a caixa de direção também ele vem totalmente desmontado. Não, totalmente desmontado e sem graxa. Vou começar montando a pista da caixa de direção inferior, que vai embaixo. Muita gente não tem essa ferramenta aqui que eu estou usando e utiliza o método tradicional, desce na porrada. Deixa eu virar esse daqui ao contrário, que senão esse daqui vai ficar encaixado no quadro. Vamos ver se vai dar a distância. Ótimo, deu a distância. E é bem simples o uso da ferramenta, é só ir girando que ele vai pressionando a pista da caixa de direção no quadro. E está feita a instalação, bem simples. E é bom ter esse método
usando a ferramenta correta, que ele não deforma a pista da caixa de direção. O garfo geralmente precisa trocar a pista, né? Só que esse garfo aqui, como que a pista foi pintada junto com o garfo, essa pista não vai querer sair sozinho. Vou sobrepor a pista nova em cima da velha. Como que não é uma bicicleta de corrida, ninguém vai perceber a diferença. Então, vai ser a pista, rolamento, graxa e colocar o garfo aqui. Eu coloquei já a pista aqui, ela vai ficar meio solta, mas não tem problema. Rolamento. Já vou colocar o rolamento da pista na pista de cima. Esse daqui é a pista de cima. Essa vai roscada nesse garfo. Lembrando que esse garfo aqui é um garfo standard. Bicicleta mais nova, a maioria delas já estão utilizando o sistema headset, né? Que no caso aqui a pista é colocada, o garfo não tem rosca e o que faz segurar tudo é a mesa. Bom, esse garfo aqui deu um pouquinho de trabalho, eu tive que passar algumas vezes uma porca aqui, que entra aqui na ponta desse garfo, para poder conseguir instalar a pista, porque provavelmente as primeiras voltas de rosca desse garfo tá com defeito. Até eu pensei em cortar um pedaço dessa rosca para ficar um acabamento melhor depois que tivesse tudo montado, mas pelo que estou vendo aqui, acho que não adianta eu fazer ter todo esse trabalho, porque provavelmente vai dar algum problema futuramente nesse garfo. Bom, aqui eu só encostei a pista e não apertei muito, só encostei mesmo com a mão. E dá para perceber que não tem folga nenhuma. Vou deixar para ajustar o aperto da caixa de direção quando a bicicleta quando estiver praticamente toda montada. Daí eu ajusto o rolamento das rodas, a folga dos rolamentos das rodas, a folga do rolamento da caixa de direção. Então, vou colocar a arruela aqui, que ela tem uma trava para evitar que fique girando a pista e perca o ajuste da caixa de direção. E pelo visto ela está entrando bem firme, bem justo. E a contraporca. Agora eu vou colocar aqui o guidão. Aqui a parte de baixo dele está bem oxidado. E esse daqui é o sistema de aperto dele. Ele é uma cunha, quando eu aperta, ele expande e prende dentro do garfo. Vou passar uma graxa aqui, para que essa enferrugem e a ferrugem do garfo não prendam os dois em uma peça só. Não vou colocar até embaixo, só até um tanto. E vou dar um aperto de leve aqui.
Dando continuidade aqui na montagem da bicicleta, é um outro dia. Eu tenho esse jogo aqui de pé de vela, na verdade todo o drivetrain, né? A relação. Dessa marca aqui que eu retirei de uma outra bicicleta que eu tenho. Digamos assim, que eu fiz um upgrade com peças da China. Que era uma bicicleta que eu comprei montada pela internet. Que era um conjunto 3x8 e acabei transformando em 1x9. Falando assim, parece que é um downgrade, porque a bicicleta originalmente tinha 27 marchas e hoje tem 9. Mas se falando na usabilidade, que é uma bicicleta com duas combinações de marcha, né? Câmbio dianteiro e câmbio traseiro, só usando o câmbio traseiro 9 marchas ficou mais prático de uso do que manter 3x8. Aqui no quadro eu vou instalar um adaptador de câmbio. É praticamente uma gancheira que vai adaptado em quadros que não tem a gancheira. Ele acompanha esse parafuso que vai, essa porca que vai atrás da gancheira, para ele ficar espaçado. Pelo visto vou ter que fazer um ajuste aqui para ver se vai precisar ou não. Não vai precisar ajustar. Agora eu posso montar a roda traseira. Antes de montar a roda traseira, já vou montar a catraca com um graxa na rosca para evitar que a catraca fique presa no cubo em caso de que tenha oxidação. Aqui não vou precisar apertar muito, até porque quando não estiver pedalando, o próprio esforço para andar com a bicicleta ele vai forçar o aperto da catraca no cubo. Vamos lá, colocar a roda novamente, quer dizer, instalar a roda, né? Tô com um pequeno problema aqui. A catraca tá pegando no parafuso de fixação da gancheira. Beleza, agora não tem nada pegando. Bom, como que eu estou reaproveitando peça, eu não sei se algumas peças vão servir corretamente. Uma delas que tenho dúvida é em relação a reaproveitar essa corrente que veio na outra bicicleta, né? Vamos conferir aqui se a medida vai dar. A recomendação que o pessoal fala é colocar na maior coroa e no maior cassete. E tem que sobrar pelo menos 3 elos, né? Aqui. Oh, caramba, soltou.
Vamos ver aqui. Ah, vai sobrar tranquilo. Aqui deu 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Vou retirar só esse último elo dessa corrente aqui para encaixar o Quick Link. Mas essa corrente vai dar para ser usada nessa bicicleta. Antes de fechar a corrente, já vou instalar os câmbios, né? Esse aqui é o câmbio dianteiro. Teoricamente, esse câmbio dianteiro não serve para esse quadro, mas eu verifiquei que essas duas peças de plástico, se inverter a posição, ele dá a medida de fixação desse quadro. Se não der certo, vamos ficar sabendo na hora de testar a bicicleta. Essa parte de ajuste da posição do câmbio dianteiro é um pouquinho chatinha, que ele não pode ficar muito alto, só que também ele tem que ficar alinhado em paralelo com as coroas. Agora, colocar o câmbio traseiro. Esse é um câmbio traseiro que precisa que tenha fixação, né, no quadro, que seria a gancheira. Mas não tem problema. Vamos ver se a adaptação vai ficar boa. Remover o elo que eu não vou precisar. Aí, se a corrente ficar comprida demais, retiro mais um elo. Uns elos, né? Que pelo que eu vi, essa corrente vai ficar bem comprida. Para fechar a corrente, eu vou usar um Quick Link para facilitar a montagem, né? Caramba. Cadê o Quick Link? Tá aqui. Pronto, encaixou. Não parece tão ruim, não. Bom, a ordem da instalação aqui não está exatamente perfeita, mas vou colocar aqui os trocadores junto com os manetes. Comprei essas manoplas aqui para colocar, vamos ver se eles vão entrar facilmente, sem precisar de alguma coisa exótica. Não vai querer entrar facilmente, eu vou deixar para colocar depois. Com o compressor de ar fica mais fácil. O problema é que eu tô sem disponibilidade do compressor no momento.
sempre que é bom em uma montagem nova, que nem eu acabei de cortar o conduíte do pro câmbio traseiro, colocar esses terminaizinhos de conduíte. Colocar uns terminais de plástico mesmo, é o que tinha disponível na loja no momento. Mas tem esses terminaizinhos de alumínio, de metal. Mas como que só tinha esse de plástico, aí esse de plástico mesmo. Como que esses cabos que já foram usados em outra bicicleta, vamos ver se dá certo o comprimento dos cabos também. Que não é certeza que vão servir, né? Que nem eu tô verificando aqui mais ou menos onde fica o cabo para, né? Para eu marcar aqui mais ou menos para eu lubrificar o cabo. Tô usando aquela mesma graxa que eu usei no solamento da bicicleta, mas existem outras graxas próprias para isso, mas eu uso essas aqui nas minhas bicicletas, não tem problema nenhum com o movimento do cabo. Eu acho que até que essa graxa é uma excelente graxa multiuso. Apesar que é uma graxa, não vou dizer especial, mas é uma graxa que tem as características diferentes. Essa bicicleta aqui, os cabos passam... Deixa eu virar um pouco aqui. Os cabos passam aqui por cima. Eu vou colocar... Como que eu sei que essa bicicleta vai carregar carga aqui em cima do... Pois eu vou colocar um pedaço de conduíte aqui, só para proteger o cabo. Aqui tem que ter um cuidado um pouquinho especial, digamos assim. Tem câmbio que não gosta que trabalhe com um conduíte muito grande, porque as curvas ficam muito acentuadas. Só que também não pode ficar muito curto, que nem as curvas aqui perto do câmbio fica muito apertado também. Então tem que ser mais ou menos de olho para que a curva da saída aqui do quadro não fique muito apertada, nem muito apertada aqui no câmbio. Por enquanto eu não vou cortar o cabo, vou deixar aqui enrolado. Depois que regular o câmbio e tudo mais, eu corto o cabo. Agora o câmbio dianteiro. Não tem muito segredo, só que a diferença é que pode ser que ele use um pouco menos de conduíte, porque ele passa por debaixo do quadro. E passando por debaixo do quadro, às vezes ele fica um pouquinho menor. Agora aqui vem a parte diferente do câmbio dianteiro. Ele não usa conduíte até o câmbio.
que o conduíte ficou um pouquinho comprido, mas não tem problema. Ele tem, não sei se consegue ver, essa guia de cabo na parte de baixo da bicicleta. Tem dois aqui, um para o câmbio traseiro e outro para o dianteiro. Como que o câmbio traseiro dessa bicicleta passa por outro lugar? Só vamos usar um lado só. No caso aqui, vamos usar esse daqui, ó, no lado esquerdo. E daqui já dá para passar para cima para montar no câmbio. Aqui no câmbio, como o cabo vem por baixo, não posso simplesmente apertar aqui. Tem que dar a volta aqui por trás do câmbio. O cabo tem que dar a volta aqui atrás para depois apertar aqui. Oh, caramba. O cabo está um pouco rebelde. Vamos lá. Passo o cabo por aqui. E agora eu aperto o parafuso. Continuando a montagem aqui da bicicleta, né? A ideia do projeto era montar a bicicleta gastando o mínimo possível, mas no final das contas, na hora que eu fui resgatar as peças que eu achava que eu já tinha, eu acabei não tendo essas peças. Tive que comprar a maioria das peças para o projeto. As únicas peças que realmente eu tinha disponível era as rodas e o conjunto da relação, né? Pé de vela, corrente, catraca, câmbio traseiro, câmbio dianteiro. Mas dependendo da disposição da pessoa, esqueci de lubrificar, peraí. Lubrificar, né? Que é importante. Que provavelmente não. Eventualmente essa bicicleta vai tomar chuva, vai andar na chuva, então todos os pontos de movimento é bom que esteja bem lubrificado. Que quando desmontou essa bicicleta, tinha muitas peças danificadas com ferrugem. O aproveitamento das peças foi praticamente mínimo. Daí a ideia de gastar pouco acabou virando um gasto maior. Eu não queria tirar a sapata para montar, mas vamos ver, né? Coloquei no furinho do meio aqui. Acho que a tensão ficou boa. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz com os conduítes das marchas. Cortar mais ou menos no zoiômetro. Que vai fazer tanta diferença assim. Cortar na medida correta, ou usar uma outra como referência. Tá. Montar o cabo aqui do freio.
passar aqui por trás desses cabos aqui. Colocar aqui o guarda-pó. Muita gente deixa sem, mas... Fora que também com o tempo isso daqui estraga, né? Bom, tá mais ou menos paralelo. Pronto. Colocar os parafusos de fixação. Tava esquecendo. Eu ia fazer a regulagem do freio agora, mas vou deixar para fazer os dois freios ao mesmo tempo. Vou colocar os cabos de aço primeiro. Tô vendo que vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Apesar desse cabo aqui. Bacana, acho que eu vou passar os dois do mesmo lado assim. Esqueci de... Bom. Aqui no top tube eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cabo do câmbio traseiro. Vou cortar um pedaço de conduíte para colocar aqui. Agora o freio traseiro. Colocar na mesma posição do freio dianteiro, no furinho do meio. Essa bicicleta, como originalmente era freio cantilever, o conduíte saía desse lado aqui e encaixava aqui. Só que agora que eu vou usar freio V-brake, ele vai ficar cruzando aqui em cima. Porque se eu trocar a posição, não vou conseguir trocar a posição das guias do cabo aqui em cima, porque um é mais fino e o outro é mais grosso. Então ele vai ficar, no final das contas, ele vai ficar cruzado assim. Parece que esse cabo de freio traseiro ficou curto. Isso que eu comprei para freio traseiro. Não esqueci o guarda-pó. Uma coisa que esqueci de observar. Ah, tá certo. Os dois lados da argoela é chanfrado. Beleza, a sapata de freio tá mais... A sapata não, a alavanca de freio tá mais ou menos paralela. Agora eu vou regular a sapata de freio.
A ideia não é fazer um vídeo passo a passo corretamente, mas deixar o máximo visual possível, né? Consegui mais alguns pares dessas arruelas para ajuste de ângulo e coloquei só uma parte da arruela do lado de dentro da sapata. Pelo visto vai dar o espaço que precisa. Aqui eu estou só ajustando mais ou menos a posição, que tem que ajustar o outro lado para fazer um ajuste dos dois lados ao mesmo tempo. Ainda ficou muito distante. A altura do manete do freio. Esse parafuso aqui da lateral regula a tensão da mola do freio. Aqui eu já tirei muita tensão, ele não está mais movendo. Pronto, os dois lados parece que estão movendo igual. Já parou de mover. Eu acho que essa pata de freio está pegando no pneu. Às vezes o motivo de algumas pessoas não gostarem de freio V-brake, freio cantilever é por causa daqui, ó. Às vezes ele não dá ajuste. Eu não acho difícil que a ponta da mola tenha escapado do parafuso. Acredito que tinha que escapar da ponta da mola. Não está dando mais ajuste. Deve ter escapado a ponta da mola do parafuso e não vai ajustar. Vou soltar a tensão do outro lado. Trocar os parafusos de posição, vamos ver se resolve. Não resolveu totalmente. O outro lado está sem parafuso, esse daqui não, praticamente já apertou totalmente, não deu o ajuste perfeito, mas pelo menos ele não está prendendo na roda. Seguindo uma dica do canal Pedaleria. Opa, trombei na câmera. Vamos ver se ela não mudou de muito de posição. Uma dica que eles dão para ajustar melhor a sapata de freio, esses freios V-brake ou cantilever, é colocar uma cinta plástica entre o sapata de freio e o aro, na parte traseira da sapata, para que ela fique com um ângulo para não deixar o freio muito arisco. Daí aperta o freio, ajusta a posição da sapata mais ou menos. Está mais ou menos alinhada, daí aperta o parafuso que prende a sapata. Parece que esse freio dianteiro não vai ficar 100%. Como que esse garfo tem a distância dos pinos para freio V-brake, ou V-brake não, cantilever, o sapato fica muito distante nesse tipo de freio. Fazer a mesma coisa que eu fiz no freio traseiro para ajustar a sapata. Colocar a cinta Hellerman aqui na parte de trás
a sapata. Para variar, também só um lado tensionando. Os dois lados estão raspando, mas acho que eu vou deixar para se a sapata de freio ficar muito baixa, ela pode marcar o aro de uma forma que eu não gosto. O que tá pegando também é esse espelhinho, esses cabelinhos do pneu. Acho que é melhor ajustar melhor essa sapata de freio, para não ficar raspando. Segunda coroa. Parece que a corrente está raspando um pouquinho. E tá. Ah, tô vendo uma coisa aqui. Como que esse movimento central é mais largo, a corrente está praticamente ficando cruzada. Tem que deixar o câmbio raspando na corrente para a corrente não cair da segunda coroa. Vamos subir um pouco aqui a posição do câmbio.
ver se a corrente cai novamente. Vamos dar uma verificada aqui para ver se está raspando. Parece que tá bom. Eu acho que o acerto das marchas tá bom agora. Praticamente tá chegando no fim da montagem da bicicleta. Agora eu vou colocar o canote do banco e o selim. Aqui no canote do selim, eu já coloquei uma graxa para que o alumínio, que esse canote de alumínio não fique preso junto com um quadro de aço. Estou vendo que vai precisar de uma ajuda aqui. Vou dar uma forçada aqui no olhar da braçadeira do quadro. A braçadeira desse quadro é integrado, a braçadeira do canote dessa bicicleta é integrado com o quadro. Deixa eu pegar uma chave aqui para ajudar, que está sem o selim montado. Bom, canote de alumínio que usa esse sistema de fixação, não tem muito segredo. Ele já vem praticamente montado. Ó, essa parte lisa vai dentro do selim, aqui dentro. Dessa maneira aqui. Essa peça aqui vai aqui em cima, onde que ele prende. Eu acabei de derrubar uma peça da fixação. Essa peça aqui é o que ajusta o ângulo do selim. Você pode deixar ele mais ou menos aqui na posição. Deixa as outras peças aqui também na posição. Coloco o parafuso aqui embaixo. Acerto o furo aqui. Fazer sem conseguir enxergar, mas dá para conseguir montar no tato. Pronto. Você já pode deixar o ângulo do selim já mais ou menos ajustado na tua preferência. Muitas vezes o pessoal monta o selim já alinhado com o horizonte. E com uma chave 6 faz o aperto.
eu estou me repetindo de novo. Aqui, praticamente a bicicleta já finalizada. Não ficou uma bicicleta 100%, como que eu geralmente gostaria, porque sendo uma bicicleta de entrada e com algumas adaptações, não ficou uma bicicleta super plus, digamos assim, mas para uma bicicleta para quem está iniciando, até que ficou bacana. Nós temos aqui um conjunto de câmbio de 3 velocidades no câmbio dianteiro e 8 velocidades no câmbio traseiro, totalizando 24 marchas. Freios V-brake, que essa bicicleta originalmente era freio cantilever. O câmbio traseiro aqui, estou usando uma gancheira adaptadora. As marchas não ficou tão boas quanto eu esperava, tanto é que dá para ver que o câmbio parece que está levemente torto assim para o lado de fora. Eu não vou insistir em alinhar esse câmbio, porque foi nessa posição da gancheira que eu consegui o melhor funcionamento do câmbio traseiro. Pneu novos, selinho, esse selinho aqui é usado. Na hora que eu fui instalar a manopla, como que pode ver no vídeo, a pistola de ar acabou enroscando e acabei rasgando a manopla nova. Daí, para não perder e ela não rasgar por inteiro, acabei passando uma fita isolante aqui, e para combinar do outro lado, coloquei um pedaço de fita também. Coloquei o conduíte de freio e marcha aqui no top tube, para o cabo não ficar totalmente exposto e para poder colocar algum tipo de carga, carregar até mesmo alguma pessoa sentada aqui no tubo, sem que o freio e as marchas fiquem inoperantes. Eu já tinha esse porta-cramanhola, parafusei aqui, deixar como brinde, que também já está velho. Vou colocar a câmera aqui no tripé para mostrar o funcionamento. E assim conclui o projeto da bicicleta do Valdecir. Acredito que ele vai ficar contente com o resultado e espero que ele utilize bem essa bicicleta. Acabei de também deixar uma dica também de uso das marchas. E se inscreva no canal se tem interesse nesse tipo de projeto de bicicleta, de montagem, de faça você mesmo, apesar que não quis entrar muito em detalhe na montagem dessa bicicleta, até porque não sou um profissional da área e pode ser que alguém fique incomodado de algumas maneiras que eu acabei fazendo a montagem da bicicleta. Então, considere se inscrever no canal, deixa um joinha e até o próximo vídeo de projeto, manutenção e etc.